Na aula passada estudamos o Êxodo e a entrada na Terra Prometida. O povo de Deus conduzido por Josué começa a conquistar a terra. Pudemos ver também que após a morte de Josué, parece não ter surgido uma liderança capaz de conduzir o povo, como Moisés e Josué fizeram. Uma possível causa desse fato pode ter sido a divisão das tribos na terra e sua extensão. O fato é que um novo período começa em Israel. Este período é caracterizado por pessoas capazes de julgar as questões do povo. Mas ao mesmo tempo pessoas que em momentos de crise eram levantadas por Deus para libertar seu povo. Nesta aula, vamos estudar este período de aproximadamente 400 anos. Período que se estende desde a morte de Josué até o tempo de Samuel, que unge Saul como o primeiro rei de Israel. No final do livro de Deuteronômio, vamos ver o povo chegando às planícies de Moabe. Ali Moisés faz seus discursos. Moisés relembra a promessa e como o povo deveria se conduzir nas terras que Deus lhes daria. Muitas terras foram conquistadas. Muitas terras também estavam diante daquele povo, e ainda poderiam ser conquistadas. Josué havia conduzido o povo de Deus à entrada e à conquista da terra. Terra que foi dividida entre as 11 tribos. Por que 11 tribos? Porque a tribo dos levitas não teria herança. Eles teriam cidades no meio das tribos do povo de Deus, e teriam também pastos na proporção de sua terra. Assim continuariam exercendo o serviço que lhes fora designado desde o tempo do deserto. Aqui, você pode ver o mapa com a divisão da terra. Veja a nota ao lado, relembrando a situação da tribo de Levi. Sem herança, continuariam realizando o serviço de Deus no tabernáculo ou templo, e instruiriam o povo acerca da lei. No entanto, os levitas receberam 48 cidades e mais pastos na proporção da terra de cada tribo. É importante lembrar que metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a sua parte da herança das terras. Isto havia se realizado conforme Moisés havia designado. Eles herdariam as terras ao leste do Jordão. Até esta fase, vemos o povo de Deus vivendo o período de conquistas, que precede o tempo dos juízes, conforme capítulo 1 do livro de Juízes. A propósito, a maior parte do conhecimento do tempo de Juízes está registrado nas páginas que trazem sua história, nos livros de Juízes e uma pequena parte em 1 Samuel. Então vamos ao período de Juízes. No capítulo 2 do livro de Juízes encontramos a narrativa da morte de Josué. Com o livro apresentando uma dinâmica histórica revelada logo após a morte de Josué, que assim é narrada nos versos 8 e 9. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Então, o autor diz no verso que surge a geração que não conhecia o Senhor, e o que ele tinha feito por Israel. Então, o autor diz que, depois que toda aquela geração morreu, surge a geração que não conhecia o Senhor, e o que ele tinha feito por Israel. Vamos encontrar a partir daí o começo de um período histórico e cíclico. Este período começa com a narrativa do povo dando as costas para Deus e passando a prestar culto aos deuses provenientes do povo da terra conquistada, conforme capítulo 2 de 10 a 13. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Em seguida, nos versos 14 e 15, vemos a consequência do povo passar a adorar a outros deuses. A ira do Senhor se acendia.
Então o povo enfrentava guerras e era entregue nas mãos dos inimigos que os saqueavam e os colocavam em situação de escravos. Diz o texto que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Vinha durante o tempo de escravidão, o sofrimento e a opressão. Então, o povo em sofrimento clamava ao Senhor. Arrependidos pediam que o Senhor os livrasse das mãos dos inimigos. O Senhor, vendo o sofrimento do povo, que arrependido clamava por salvação, misericordiosamente, levantava juízes para os libertar. No verso 16 do capítulo 2, o autor escreve que: então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. A partir daí, o povo voltava em fidelidade ao Senhor. Mas este tempo não demorava muito, e o povo começava novamente a se desviar, vindo uma nova fase de idolatria, que configurava o início de um novo ciclo histórico. Era um ciclo que se parecia com um movimento pendular oscilando entre Deus e Baal. Diz o autor de Juízes no capítulo 2, verso 19. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Para que você compreenda melhor esse ciclo, que se encontra resumido no capítulo 2, do livro de Juízes, veja o gráfico que apresenta um movimento cíclico, vivido pelo povo, naquele período. O ciclo é iniciado com Israel temendo a Deus, tendo Deus como seu Senhor e sendo fiel. A segunda etapa histórica ocorre com o povo afastando-se de Deus e adorando Baal. Isto podia acontecer, por exemplo, em tempos em que a terra não produzia, e o povo, sendo influenciado pelos nativos, cria que Baal era o deus da fertilidade. A partir daí, passavam a adorar a Baal. Vinha então uma etapa de corrupção moral e espiritual. O povo escolhido de Deus começava a viver completamente diferente daquele que era o propósito de Deus. O povo que havia recebido a terra como herança, para ser a referência de povo para as demais nações, deixava de cumprir o seu propósito. Acendia-se então a ira de Deus, e inimigos eram levantados contra Israel. Guerras eram enfrentadas, com derrotas iminentes. Abria-se uma nova etapa. Etapa de morte provocada pela guerra e pela opressão. Agora, Israel é escravo de outras nações. Na escravidão, surge a nova etapa. O povo diante do sofrimento, o povo arrependido, clama ao Senhor. Começa então uma etapa de avivamento. O povo parece recobrar a esperança no Senhor, que vai providenciar a libertação do seu povo. A última etapa é a fase onde Deus levanta um juiz que irá comandar o povo. O juiz, agora se torna um general que irá levar o povo à vitória contra o inimigo e libertar Israel. O povo volta então à primeira etapa. Se tornam retos, colocam Deus em primeiro lugar e o servem e outra vez, com fidelidade. Este período, em geral, durava até a morte do juiz que o libertou. Quando o povo novamente afastava-se de Deus. O período de juízes, com este comportamento do povo, dura aproximadamente 400 anos. Caminhar conforme a vontade de Deus. Dar as costas para Deus e adorar outros deuses. Corrupção moral e espiritual. Guerra e derrotas com escravidão e opressão. Clamor mostrando arrependimento, seguido de avivamento e liberdade, para um período de paz, esteve sempre presente nos 400 anos do período pré-estatal do povo de Deus. Às vezes a retidão para com Deus durava 80 anos, até que passavam à idolatria novamente. Quando passam a adorar os Baalins. O que aconteceu por diversas vezes. Assim, vamos estudar esses 400 anos em fases da idolatria do povo, que poderiam também ser chamadas de fases de apostasia, ou desistir de Deus para apegar-se a outros deuses.
A primeira fase da idolatria no tempo dos juízes é caracterizada quando o povo faz o que é reprovável para Deus. O povo presta culto aos Baalins e postes sagrados. A ira do Senhor se acende contra o povo e este povo é entregue a Cuxan-Risataim, rei da Mesopotâmia. Israel é derrotado e conquistado pelos sírios. Foi subjugado por aquele povo durante 8 anos, conforme narrado em Juízes 3, 7 e 8. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas o povo arrependido clama ao Senhor. O Senhor levanta Otoniel como juiz que vai libertar seu povo. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, é aquele que vai libertar o povo de Deus, os trazendo a um novo período de paz. Durante 40 anos, em paz, Israel adorou e foi fiel ao Senhor. Depois da morte de Otoniel, o povo mais uma vez faz o que o Senhor reprova. Então o Senhor os entrega a Eglon, rei de Moabe. Leia em Juízes 3, verso 12. Foram 12 anos de escravidão. O povo submetido aos moabitas sofria. Até que novamente clamam ao Senhor. O Senhor ouve o seu povo e levanta Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, como um novo juiz que irá defender Israel. A única informação acerca de Eude é que ele era um homem canhoto, filho do benjamita Gera, conforme Juízes 3, 14 e 15. Eude liberta Israel das mãos dos moabitas. Nasce um novo ciclo de paz, que vai durar 80 anos. O autor do livro de Juízes passa a apresentar, no capítulo 3, Sangar, filho de Anate, também como um juiz que se levanta e mata 600 filisteus, libertando Israel. Algumas questões surgem em relação a este tempo. Diz o texto bíblico: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus como uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. É possível que Sangar tenha sido um juiz no mesmo período de Eude. Enquanto Eude lutou contra os moabitas, Sangar lutou contra os filisteus. Ou será que Sangar foi apenas um juiz por um curto período de tempo? Eusébio de Cesareia, em uma crônica hebraica do livro dos Juízes, considera que Sangar teria sido um segundo juiz, que julgou, no mesmo período de Eude. Adam Clarke, por sua vez, citando Calmet, defende a ideia que Sangar era um segundo juiz, no mesmo período em que Débora foi juíza. Sangar teria sido juiz em Judá, enquanto Débora teria julgado em Efraim. O fato é que encontramos mais um juiz neste período. Foram 80 anos de paz. Mas, depois da morte de Eude, começou o terceiro ciclo de idolatria de Israel. Novamente o povo faz o que o Senhor reprova, conforme narrado no capítulo 4, versos 1 e 2. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agorim. Neste tempo, Jabim era o rei de Canaã. Deus entregou o povo nas mãos de Jabim, que oprimiu Israel por 20 anos. Em meio à opressão, Israel clama ao Senhor. O Senhor levanta uma profetisa chamada Débora, mulher de Lapidote. Diz o texto bíblico que Débora liderava Israel, sentada debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Mas, esta mulher que era profetisa e juíza, precisava da ajuda da tribo de Naftali para vencer os cananeus. Débora convence Baraque, de Naftali, a acompanhá-la na conquista dos cananeus.
Débora convoca e convence Baraque, da tribo de Naftali, a, juntamente com ela, enfrentar os cananeus e libertar Israel. Mais uma vez, o Senhor colocou em liberdade o seu povo. Desta feita, 2 juízes se juntam e libertam Israel da escravidão. Inicia-se um novo ciclo histórico. Em paz, Israel volta para o Senhor em fidelidade. O livro de Juízes não especifica o tempo de paz em Israel. Período em que Débora julgou Israel, depois de derrotar os cananeus. Mas, após a morte de Débora, Israel mais uma vez afasta-se do Senhor. O Senhor vai entregar Israel aos midianitas. Foi um tempo onde Israel sofreu uma das mais duras opressões. Lendo o capítulo 7, dos versos 1 até o 6, você constatará como isto aconteceu. Israel esteve cruelmente subjugado aos midianitas por 7 anos. Novamente, o povo em sofrimento clama ao Senhor. O Senhor ouve seu povo e levanta Gideão como libertador. A história de Gideão, também chamado Jerubaal, é contado de forma belíssima nos capítulos 6 a 8. Leia estes capítulos antes de prosseguir com sua aula. Gideão é provavelmente o mais destacado de todos os juízes de Israel. Nesta fase da história narrada em Juízes, vemos com mais clareza como funcionavam os juízes e as tribos neste período. Parecia haver um acordo de cooperação entre as tribos, que se uniam de acordo com as necessidades, especialmente para a guerra. Veja no capítulo 6, versos 33 a 35, que Gideão convoca sua tribo, Manassés, e com ela Aser, Zebulon e Naftali, para lutar contra os midianitas na libertação de Israel. Israel passa a viver um novo período de paz, que irá durar até a morte de Gideão. Mas após a morte de Gideão, Israel volta a fazer o que é mal diante do Senhor. Começa então a quinta fase da idolatria de Israel. Diz o texto, no capítulo 8, versos 33 a 35. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Nesta fase, surge a tirania de Abimeleque, filho de Gideão. Lendo o texto, vemos também que, depois da morte de Gideão, Deus levanta Tola, filho de Pua, filho de Dodô de Issacar, para libertar Israel. Tola julgou Israel durante 23 anos. Depois de Tola, se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel por 22 anos. Então, mais uma vez, o povo vai cair, agora, em mais 18 anos de opressão. Vem a sexta fase de idolatria. Diz o texto bíblico, que tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mais uma vez foram reprovados, porque passaram a servir aos Baalins e postes sagrados. Aos deuses de Aram. Aos deuses de Sidom. Aos deuses de Moabe. Aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Como consequência, acendeu-se a ira do Senhor. O Senhor entregou Israel nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que submeteram Israel a 18 anos de opressão. Nos 18 anos de opressão o povo mais uma vez, arrependido, clama pelo socorro do Senhor. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Este também é um tempo de confissão na vida de Israel. O povo confessa que pecou e diz para que Deus faça o que achar melhor, mas que os livre das mãos dos inimigos. O arrependimento vem seguido de ação. Israel destrói os deuses estrangeiros que se encontravam entre eles. Em seguida, voltam a prestar culto ao Senhor. Novamente, Deus tem misericórdia do seu povo. Agora, Deus levanta Jefté para libertar Israel.
Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Quando os filhos de Gileade, gerados pela sua mulher, cresceram, expulsaram Jefté da terra do seu pai. Jefté foi odiado, como filho bastardo. Os irmãos estiveram contra ele, até que Israel foi subjugado pelos amonitas. Precisando de alguém com habilidades militares, para libertá-los dos amonitas, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Deus mais uma vez levanta um juiz para salvar Israel dos seus opressores. Jefté então liberta o povo das mãos dos amonitas. A partir daí julgou Israel por 6 anos. Depois de Jefté julgar o Israel, outros 3 juízes. Ibsã, de Belém, que não é Belém da Judéia, mas um local ao norte de Megido. Ibsã era da tribo de Judá e julgou Israel durante 7 anos. Depois Elon, da tribo de Zebulon, foi levantado como juiz e julgou Israel por 10 anos. Depois de Elon, Abdon, filho de Hilel, o piratonita da terra de Efraim, julgou Israel por 8 anos. Mas, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Como consequência da idolatria, vem um mais longo período de opressão. Desta vez, serão 40 anos de opressão. 40 anos sob o jugo dos filisteus. Diz o texto em Juízes: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Desta vez, o Senhor vai levantar Sansão como o libertador de Israel. É importante que você dê uma nova parada na aula. Leia a saga de Sansão, narrada até o capítulo 16. Depois que Sansão liberta Israel, vamos encontrar um período de paz e em seguida o povo se desvia mais uma vez. Agora, não mais por opressão externa, mas por guerras civis, o povo volta a sofrer. Nos capítulos 19 e 20, teremos um período com 3 guerras civis. Um período que ainda decorre da idolatria vivida pelo povo. Veja nos capítulos 17 e 18. Foram 3 guerras pesadas. 3 guerras que trouxeram graves consequências a Israel e tomaram grandes dimensões. O período dos juízes vai se fechar em 1 Samuel. No capítulo 3 lemos o chamado de Samuel. Nos capítulos 4 a 6, um período de guerra contra os filisteus. Nos capítulos 7 e 8 o reavivamento de Israel e a exigência por um rei. Rei que é ungido por Samuel, fechando o ciclo dos juízes em Israel. Todos os juízes eram pessoas simples, comuns, sendo usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias. Veja, agora, na sequência, os juízes deste período. 1 Otoniel, tribo de Judá. 2 Eude, tribo de Benjamim. 3 Sangar, origem desconhecida. 4 Débora, tribo de Efraim. 5 Baraque, tribo de Naftali. 6 Gideão, tribo de Manassés. 7 Tola, tribo de Issacar. 8 Jair, de Gileade. 9 Jefté, provavelmente de Manassés. 10 Ibsã, provavelmente de Zebulon. 11 Elon, provavelmente de Zebulon. 12 Abdon, tribo de Efraim. 13 Sansão, tribo de Dão. 14 Samuel. Além dos juízes apresentados no livro de Juízes, vamos ter Samuel, também como juiz, apresentado em 1 Samuel. Aqui encerramos mais uma aula. Agora, responda ao questionário desta aula. Se alcançar nota maior que 70%, siga em frente. Caso contrário, revise a aula e responda novamente ao questionário.